Tira esses bichos daí, mulher, antes que o povo diga que você endoidou de vez. Dalva puxou a corda. A búfala não saiu. Cavava. Fazia 3 dias que os búfalos dela cavavam o mesmo canto de terra rachada. E naquela manhã, o chão amanheceu molhado. Molhado. No meio da pior seca de que o povoado tinha memória. Dalva ficou parada, com a corda mole na mão, olhando aquele escuro no chão claro. E o que ela ia descobrir debaixo daquele barro não ia mudar só a vida dela. Ia desenterrar uma mentira de 40 anos. Uma mentira que o povoado inteiro repetia com gosto, sem saber que repetia. Mas naquela hora ela ainda não sabia de nada. Naquela hora ela só sabia de uma coisa. Búfalo com sede não obedece corda. O sítio se chamava Lagoa do Descanso. Ninguém chamava assim. Todo mundo chamava Lagoa Seca, e chamava rindo. Porque a lagoa que dava nome à terra tinha morrido antes de muita gente nascer. Ficou a cova dela no meio do pasto. Um fundo de prato rachado, do tamanho de um terreiro grande, onde não crescia nem jurubeba. Foi a terra mais barata que Dalva achou. Por isso comprou. Ela tinha 7 búfalas, um menino pequeno e uma fama que chegou antes dela. Mãe solteira. No salobro, isso ainda se dizia baixando a voz, como se fosse doença. O pai do menino tinha ido embora atrás de serviço quando Zeca ainda engatinhava. Prometeu carta. Prometeu volta. Não veio carta, não veio homem. E Dalva parou de esperar antes de parar de doer. As búfalas vieram da fazenda onde ela trabalhou de tratadora, do outro lado da Serra do Livramento. Quando o dono se foi e os herdeiros desmancharam tudo, venderam o rebanho bom para longe. Sobraram as velhas, as mancas, as que ninguém quis. Dalva juntou o que tinha, vendeu o cordão da mãe e ficou com as 7. Búfala. Dalva aprendeu naqueles anos de tratadora, é bicho que a gente não manda, negocia. Tem memória de gente e teimosia de pedra. Conhece voz, conhece passo, guarda desaforo. Mas quem ganha a confiança de uma búfala, ganhou aliada para a vida. E a moça de fora, que chegou sem saber nada, saiu de lá sabendo tudo. Que o couro delas não sua, e por isso o banho não é luxo, é saúde. Que o leite é pouco em conta de vaca, mas grosso, de fazer o dobro em nata. Que búfala escolhe quem gosta, e que ser escolhida por uma morena valia mais que carta de recomendação. Búfalo, Dalva? Disse seu Ataliba, o vizinho de porteira, no dia em que ela chegou com os bichos pela estrada. Bicho de brejo em terra de sede. Você trouxe peixe para morar em árvore. O povoado riu por semanas. Na venda de Dona Mercês, alguém dizia, lá vem a moça do brejo sem brejo, e não precisava dizer mais nada. Riso pronto, de venda cheia. Dalva comprava o querosene, o sal grosso, o caderno do menino, e saía com o queixo no lugar e o passo inteiro. Rir, o povo ria. Fiar, Dona Mercês fiava. E era o que importava. Porque búfala velha ninguém quer. Mas búfala velha ainda dá leite. Leite grosso, de nata pesada, que o caminhão do laticínio pegava na porteira 2 vezes por semana. Não era fartura. Era a conta feita no lápis, apertada dos 2 lados. Mas dava para o feijão, dava para o caderno, dava para o remendo. Dalva sabia viver de pouco. Aprendeu antes de aprender a ler. A seca, naquele ponto, já tinha mudado o povoado por dentro. Seca comprida faz isso. Primeiro leva o verde, depois leva a gordura, depois começa a levar os modos. Na venda, o fiado encurtou. Dona Mercês, que nunca negou caderno a ninguém, passou a pensar 2 dias antes de riscar um nome novo. O caminhão do laticínio, que pegava leite de porteira em porteira, cortou um dos 2 dias de coleta e ficou vindo uma vez só. E o rapaz da plataforma media as latas com uma cara de quem pede desculpa. A fábrica tá recebendo pouco, dona Dalva. Leite de gado sofrido azeda à conta de todo mundo. Na escolinha do povoado, a professora mandou recado. As crianças que pudessem, levassem a própria água, porque o pote da escola não estava dando para a semana. Zeca ia com a garrafinha pela estrada, no sol. E Dalva ficava na porteira olhando o menino diminuir na poeira, com um aperto que não era só de mãe, era de conta. Cada gole daquela garrafinha tinha preço, e o preço tinha dono. De tarde, ela mesma puxava a água para as búfalas. O poço da casa, raso,
dava um fio salobro que mal servia para a cozinha. O resto vinha do tambor azul que o caminhão-pipa enchia. E Dalva racionava aquilo de caneco em caneco, dividindo por 7. Vendo o bicho grande esperar a vez com uma paciência que doía mais que berro. Búfala é bicho de costume. No tempo das águas, elas desciam para a lagoa que não existia mais, por memória de espécie, e ficavam paradas na beirada rachada, olhando o fundo seco, esperando um brejo que nenhuma delas tinha conhecido vivo. Seu Ataliba achava graça daquilo. Tão esperando o quê? Herança? Dalva não achava graça. Tinha noite em que ela sonhava com água, não com chuva. Chuva era sonho de todo mundo. Ela sonhava com água parada, funda, escura, e as búfalas dentro dela até o pescoço. Só as ventas de fora, do jeito que o bicho gosta. Acordava com sede e ia beber no pote, no escuro, contando os dias para o dia do leite. A chuva tinha falhado uma estação, e o povo disse que era atraso. Falhou a outra, e o povo acendeu vela. Na terceira, ninguém mais falava em chuva. Falava em água. Onde tinha, quanto custava, quem ainda vendia. E a água, no salobro, tinha nome e sobrenome. Teotônio Machado. O açude grande da fazenda Mundo Novo era dele. Os 2 caminhões-pipa que desciam a serra eram dele. O preço era dele também. Teotônio não era homem de gritar. Falava macio, cumprimentava de longe, mandava lembrança. Mas na caderneta dele o salobro inteiro cabia, casa por casa, e cada casa com um número do lado. A dívida de Dalva foi crescendo como sombra de fim de tarde. Devagar e sem parar. Búfala bebe muito. Búfala sem banho adoece o couro, seca o leite, definha. O caminhão do laticínio já pegava menos da metade do que pegava antes. E cada carrada de água que Teotônio mandava era mais um risco de lápis na caderneta. E o lápis de Teotônio não errava para o lado dela. Uma vez, no aperto, Dalva desceu até a Mundo Novo para pedir prazo. Foi a única vez que entrou na sede da fazenda. E saiu de lá, sabendo mais do que queria saber. Teotônio recebeu no escritório, uma sala grande de janela funda, com retrato de homem sério na parede e uma escrivaninha antiga de tampa pesada. Ouviu o pedido dela olhando as unhas, deixou o silêncio trabalhar um pouco e deu o prazo. Porque dar prazo também é um jeito de apertar. Mas antes de deixá-la ir, fez questão de uma coisa. Rico gosta de plateia até para a própria bondade. A senhora sabe de quem é esse retrato? Apontou. Meu pai, o Major Ludigero. Duvido que a senhora tenha ouvido falar bem de gente rica nessa vida, dona Dalva. Mas desse aqui só se fala bem. Ele puxou a argola de uma gaveta larga, a gaveta do meio da escrivaninha, e abriu com um respeito de sacrário. Tá tudo aqui. Papel do meu pai eu não jogo fora nem o rascunho. Tem documento nessa gaveta que conta a verdade desse município melhor que muita gente viva. Dalva olhou de longe a papelada arrumada, os maços de barbante, os plásticos. Fez que sim com a cabeça, agradeceu o prazo e foi embora. E no caminho de volta pensou apenas que rico guarda papel como pobre guarda semente, e não pensou mais nisso. Ia pensar. Meses depois, ia pensar muito. Foi nessa altura da vida, com a lagoa morta, o pasto torrado e a conta comendo o leite que os búfalos começaram a cavar. Começou com a Morena. A mais velha das 7, a que mandava nas outras, uma búfala grande de chifre aberto que Dalva conhecia desde novilha. A Morena largou a sombra do curral numa tarde e atravessou o pasto sozinha, direto, como quem foi chamada. Parou num canto da beirada da lagoa morta, perto do galpão velho de tábuas. Cheirou o chão, bateu o casco e começou a cavar. Cavava com o casco, cavava com o chifre, metia a testa larga na terra dura e empurrava. No outro dia eram 3 búfalas cavando. No terceiro, as 7, revezando como serviço combinado. A poeira subia, o buraco crescia, e o povoado, que não tinha mais nada verde para olhar, achou o que olhar. A moça do brejo agora cria búfalo mineiro, disse seu Ataliba na venda. Tão cavando o ouro. Riso pronto de novo. Dalva ouviu, porque no salobro tudo se ouve. Apertou a boca e foi tirar os bichos de lá. Puxou, empurrou, bateu palma, ameaçou com a vara sem coragem de usar.
A morena olhou para ela com aquele olho grande e parado de búfalo, um olho antigo, e voltou a cavar. Que elas estão fazendo, mãe? Perguntou Zeca dependurado na cerca. Bobagem, disse Dalva. Bicho com sede fica variado. Mas de noite, sozinha na cozinha, ela ficou pensando. Búfalo é bicho de água. Sente água como a gente sente cheiro de comida. E se aquele canto de terra tivesse alguma coisa? Uma umidade perdida, um resto, uma lembrança de lagoa. Ela balançou a cabeça sozinha. Bobagem. Terra amaldiçoada não guarda presente, porque a lagoa seca não era só seca, era assombrada de história. Isso todo mundo fez questão de contar quando ela comprou. Aquela terra tinha sido de um homem chamado Leonel Dornelles. E Leonel Dornelles, dizia o povo, foi o homem mais ruim que o Salobro já deu. O homem que enterrou a própria água. Contavam assim. Naquele tempo, a lagoa era viva, funda, escura de tão cheia. E quem alimentava a lagoa era uma mina que nascia na beirada, uma nascente de pedra que nunca falhou. Na seca grande de 40 anos atrás, quando o cacimba virou pó e o povo andava légua atrás de lata d'água, Leonel trancou a porteira. Não deu água a ninguém. E para não ver gente chorando no seu portão, fez o que ninguém nunca tinha visto. Enterrou a mina. Tampou com pedra. Cobriu com terra. Matou a nascente e a lagoa junto, só para não repartir. Deus castigou, dizia o povo. A água nunca mais voltou. A terra ficou maldita. Leonel mingou sozinho naquela casa e se foi sem ninguém para segurar a mão dele. A filha fugiu de vergonha e nunca mais pisou no Salobro. E até hoje, quem passava de noite na estrada dizia que ouvia barulho de água correndo debaixo do chão. Água presa. Água chorando. E a história tinha ainda um segundo santo, porque toda lenda boa precisa de um. O Major Ludigero Machado, pai de Teotônio. Que Deus o tenha. Contava-se na venda, com a mão no peito, que o Major ainda tentou salvar o povoado. Que procurou Leonel de chapéu na mão. Ofereceu comprar a fonte por dinheiro bom, para abrir a água a todos por conta própria. E que o velho ruim recusou, vendeu, desvendeu, enrolou. E no fim enterrou tudo por pura peçonha, deixando o Major com o prejuízo e o povoado com a sede. O Major foi o único que tentou, diziam os mais velhos balançando a cabeça. Papel passado e tudo. Perdeu dinheiro à toa, coitado, por causa daquele desalmado. Ninguém nunca tinha visto o tal papel, mas ninguém precisava. História pronta não pede recibo. E no Salobro, a bondade dos Machado e a ruindade do Leonel eram contadas na mesma frase havia tanto tempo que uma escorava a outra, feito parede de taipa. Tirando uma, caía o resto. Compra não, moça, tinham avisado. Terra de homem que negou água não cria nada. Dalva comprou porque maldição não aparece na escritura, e o preço sim. Mas agora, olhando o buraco que as búfalas abriam bem na beirada da Lagoa Morta, bem onde a história botava a mina assassinada, Dalva sentiu um frio fino na nuca. O que Dalva ainda não sabia, naquela noite de cozinha e candeeiro, é que a história que o povoado contava tinha tudo. Tinha o homem, tinha a mina, tinha a noite enterrada. Só não tinha a verdade. E a verdade estava a 3 palmos de fundura, esperando por ela debaixo do casco da morena. Na manhã seguinte, o barro estava mais escuro. Dalva se agachou na beira do buraco. Meteu os dedos na terra revirada. Fria, pesada. Ela apertou na mão e a terra ficou em bolo, do jeito que terra seca não fica. Cheirou. Cheiro de fundo de pote. Cheiro de coisa guardada. O coração dela deu um tranco. Quem nunca contou gole não sabe o que é ver a terra chorar do lado certo. Zeca, traz a enxada. Ela cavou a manhã inteira, lado a lado com as búfalas, que não arredaram. Cavou de enxada, de mão, de unha. O sol lascava as costas dela e Dalva nem sentia. Quanto mais fundo, mais o barro escurecia, e num certo ponto a enxada bateu em coisa que não era terra. Toque. Som de pedra. Mas não de pedra solta. Pedra assentada. Dalva limpou com a mão, afastou o barro e foi aparecendo uma superfície lisa, pareada, com quina feita. Uma laje. E do lado dela, outra. Pedra lavrada,
cortada a ferro, encaixada uma na outra com um capricho que não era de natureza. Aquilo era serviço. Serviço de gente boa no ofício. Mãe, disse Zeca baixinho, quem foi que fez isso? Dalva não respondeu. Estava contando as lajes com o olho. 4, 5, 6, formando uma tampa larga, redonda, do feitio de uma boca de cacimbão. E na fresta entre duas lajes, quando ela encostou o ouvido chegado no chão, Dalva ouviu um som fininho, um som de fio d'água. Debaixo da pedra, alguma coisa corria. Ela se levantou devagar, com o joelho sujo de barro e a cabeça zunindo. Olhou para a morena. A búfala tinha parado de cavar e olhava para ela, parada, mastigando nada, como quem diz, demorou. Água, disse Dalva, e a palavra saiu rouca. Tem água viva aqui embaixo. Naquela tarde ela fez uma coisa que não fazia nunca. Deixou o serviço pela metade, botou o vestido de ir à vila e desceu a pé até a casinha de seu Zacarias, na saída do povoado. Seu Zacarias era o homem mais velho do salobro que ainda andava com as próprias pernas. Tinha sido cavador de cacimba, cavador de alicerce, cavador de tudo quanto era buraco que precisou ser cavado naquele município por 50 anos. Morava sozinho, falava pouco, e tinha uma fama esquisita. Nunca ria das histórias que os outros contavam. Nem da história da Lagoa Seca. Dalva contou o que achou. A terra molhada, as lajes, o som. Seu Zacarias ficou um tempo comprido sem dizer nada. Ele estava sentado no mocho, com as mãos grossas penduradas entre os joelhos, e Dalva viu as mãos dele se fecharem devagar. Pedra lavrada, disse ele por fim. Encaixada. Encaixada de capricho, coisa de mestre. O velho olhou para ela, e Dalva viu passar no olho dele uma coisa que não entendeu na hora. Não era espanto. Espanto é de quem descobre. Aquilo era outra coisa. Aquilo era alívio antigo, alívio de quem esperou. Amanhã cedo eu subo, disse seu Zacarias. Não mexe em mais nada. E menina? Ele segurou o braço dela na porta de leve. Não espalha. Tarde demais. No salobro, segredo tem perna curta e língua comprida. Zeca tinha contado ao filho do Ataliba. O filho do Ataliba contou na venda. E na venda de Dona Mercês, uma notícia dessas rendia mais que café coado. Quando Dalva passou de volta para casa, um homem que ela mal conhecia tirou o chapéu e perguntou com um risinho. É verdade que os búfalos acharam a água do Leonel? E outro completou, de dentro da venda. Cuidado, moça. Água de homem ruim. Vai que sobe envenenada. Riram. Dalva não riu. Subiu a ladeira com o passo duro e um pensamento novo martelando. Se aquilo embaixo era o que estava aparecendo, a terra mais barata do município tinha acabado de virar a mais valiosa. E ela conhecia o salobro o suficiente para saber o que acontece com coisa valiosa na mão de gente pequena. Alguém grande aparece para tomar. No dia seguinte, antes do sol esquentar, seu Zacarias estava na porteira com uma barra de ferro, uma corda e um embornal. Trabalharam calados. O velho examinou as lajes uma por uma, passando o dedo nas juntas. E a cada laje ele ficava mais quieto, de um quieto que fazia barulho. Conhece esse serviço? Perguntou Dalva. Conheço a mão, disse ele. E não disse mais. Levantar a primeira laje e levou a manhã. Era pedra de castigo, assentada para ficar. Quando ela cedeu, virou e tombou de lado na terra. Um bafo subiu do buraco. Um bafo fundo, frio, cheirando a pedra molhada e a tempo parado. Zeca recuou. As búfalas não. As búfalas chegaram. Debaixo da laje havia um poço de boca larga, forrado de pedra em roda, fundo de 2 homens ou mais. E no fundo dele, mexendo devagar no escuro, viva, preta e luzidia como olho de bicho, estava a água. Água nascida. Água correndo. 40 anos trancada e ainda correndo. Seu Zacarias tirou o chapéu. Não disse palavra. Ficou olhando para dentro do poço como quem olha para dentro de uma igreja. E foi Dalva quem viu primeiro. Presa na parede de pedra. 1 palmo abaixo da boca. Uma coisa que não era pedra. Uma corrente. Uma corrente fina de ferro, comida de ferrugem, cravada na junta de 2 pedras por um gancho de forja.
E na ponta da corrente, pendurada sobre a água, embaçada de limo, mas inteira, uma caneca. Uma caneca de cobre. Seu Zacarias, disse Dalva, apontando, sem entender por que a própria voz tremia. Que é aquilo ali pendurado? O velho olhou. E o queixo dele, um queixo de 80 anos de sol e pedra, começou a tremer também. Porque a caneca da mina era parte da história. Toda a versão da lenda contava. No tempo em que a mina era de todos, havia uma caneca presa na pedra por uma corrente, ao alcance de qualquer mão, para que tropeiro, retirante ou menino a caminho da escola, bebesse sem pedir licença. Era o costume antigo das águas de estrada. E a lenda dizia que, na noite em que enterrou a mina, Leonel Dornelles a arrancou da corrente e jogou fora, para que não ficasse nem a lembrança de que ali, um dia, se bebeu de graça. Era a parte da história que o povo mais gostava de contar. A prova da ruindade. O homem que arrancou dos pobres até o cobre de beber. E a caneca estava ali, não arrancada, não jogada. Presa na corrente, pendurada sobre a água, guardada debaixo de 6 lajes de pedra lavrada, como se guarda coisa sagrada. Ele enterrou a caneca junto. Disse Dalva, devagar, sentindo as palavras se arrumarem sozinhas numa ordem que não fazia sentido nenhum. Porque um homem que negou água ia enterrar isso junto da água? Seu Zacarias apoiou as 2 mãos na borda de pedra e abaixou a cabeça. Porque a história está contada errada, minha filha, disse ele, com a voz rachando no meio. Eu sempre soube que estava contada errada. Eu só nunca soube o quê. Naquela mesma tarde, antes de qualquer outra coisa, Dalva fez o que qualquer mãe de 7 búfalas faria. Desceu o balde. A água subiu limpa, fria de doer os dedos, com um cheiro mineral de pedra funda. Ela encheu o coxo a braço, balde por balde, e chamou. Não precisou chamar 2 vezes. A morena veio na frente, meteu as ventas, provou. E bebeu de um fôlego só meio coxo, com um ronco fundo de contentamento que Dalva não ouvia fazia meses. As outras vieram atrás, se acotovelando, e Zeca ria na cerca. E por um momento ninguém naquele pedaço de mundo lembrou de dívida. Bebe devagar, dizia Dalva, sem saber se falava com as búfalas ou com ela mesma. Bebe devagar que ninguém toma mais. O fio da mina era fino, mas não cansava. Seu Zacarias mediu com o olho e com um cipó de prumo. O que o poço vertia num dia dava para o gasto da casa e para matar a sede das 7, com sobra pequena. Não era açude, era vida. E vida, em ano de seca, vale mais que fartura em ano bom. Ela era mais forte antigamente, disse o velho, olhando o fio escorrer entre as pedras do fundo. Muito mais. Essa mina enchia a lagoa, menina. Alguma coisa aqui embaixo ainda está dormindo. Mas foi também naquela tarde, vendo o coxo cheio e as búfalas fartas, que o medo achou a porta de Dalva. Porque fartura de pobre é notícia que corre. E notícia que corre acaba sempre chegando no mesmo endereço. Sentaram na sombra do galpão velho, os 2, com Zeca no meio e as búfalas rondando a boca do poço como sentinelas. E seu Zacarias contou o que carregava havia 40 anos, sem ninguém nunca ter perguntado. Ele era rapazinho novo na Seca Grande. Trabalhava de ajudante na terra de Leonel Dornelles, tocando serviço miúdo. E por isso viu com os próprios olhos o que o povoado jurava que não existiu. Negar água, disse o velho, e soltou um riso sem alegria nenhuma. Minha filha, eu carreguei lata na cabeça de dia e de noite naquela porteira. O homem não fechava a porteira nem para dormir. Vinha gente de 3 léguas, vinha tropa, vinha retirante, vinha o povoado inteiro. A fila dobrava a cerca, e o Leonel de pé do lado da mina, magro que dava dó, cuidando para ninguém brigar e para a caneca não parar. Dalva olhou para o cobre pendurado no escuro do poço. Aquela ali? Aquela. Passava de boca em boca o dia inteiro. Eu bebi nela mais vez do que rezei. O velho esfregou a cara com a mão aberta. O povo que hoje conta que ele negou água bebeu dela, Dalva. Ou o pai bebeu, ou o avô. E jura de pé junto que ela nunca existiu do jeito que existiu. Então por quê? A pergunta saiu de Dalva quase num grito. Se ele dava, se ele repartia, por que amanheceu tudo enterrado? Por que ele deixou o povo dizer o que disse a vida inteira e nunca abriu a boca?
Seu Zacarias demorou. Isso eu não sei. Eu sei o que eu vi. Eu cheguei numa manhã pro serviço e a mina não tava mais lá. No lugar dela, chão batido, terra nova, e o Leonel sentado numa pedra, com as mãos em carne viva de quem trabalhou a noite inteira sozinho. Eu perguntei. Ele olhou para mim e disse 7 palavras que eu nunca esqueci. O velho engoliu. Ele disse: "A mina secou, menino. Vai para casa." "Mentira", disse Dalva. "Mentira", disse o velho. "Mina que seca não precisa de 6 lajes em cima." Eu era menino, mas não era cego. Só que ninguém pergunta nada a menino. E quando eu virei homem, a história já estava pronta, redonda, do jeito que o povo gosta. Homem ruim, castigo de Deus, terra maldita. História pronta não abre a porta para dúvida de cavador. Ele meteu a mão no bolso do paletó puído, remexeu, e tirou uma coisinha pequena que pousou na palma aberta de Dalva. Um elo de corrente. Um elo só, partido de um lado, comido de ferrugem, do mesmo feitio miúdo da corrente do poço. Achei no chão batido naquela manhã, a única coisa que sobrou do lado de fora. Eu guardei. Seu Zacarias fechou os dedos dela por cima do elo. 40 anos no meu bolso, esperando o dia que alguém cavasse com boa intenção. Tá entregue. Dalva ficou com o elo apertado na mão o resto do dia. De noite, botou ele em cima da mesa da cozinha, perto do candeeiro, e ficou olhando aquilo enquanto Zeca dormia. Uma mina que dava para todos. Um cobre enterrado com honra. Um homem que trabalhou uma noite inteira, até rasgar as mãos para matar a coisa mais preciosa que possuía. E depois aguentou calado, pelo resto da vida. A fama exatamente contrária de tudo o que tinha feito. Ninguém faz isso à toa. Ninguém carrega uma cruz dessas de graça. O que Dalva ainda não sabia é que a resposta estava a menos de uma braça dali, guardada na pedra, esperando por ela do mesmo jeito paciente. E que antes de chegar nela, Dalva ia cometer o maior erro da sua vida. O erro chegou de caminhonete, 2 dias depois, com o chapéu limpo e um sorriso manso. Teotônio Machado desceu na porteira da Lagoa Seca como quem visita parente. Elogiou as búfalas. Perguntou pelo menino com nome e tudo. E o Zeca, forte? Do jeito de quem paga alguém para lembrar os nomes por ele. Dalva recebeu na varanda porque não receber não podia. Metade da água que aquelas búfalas bebiam nos últimos meses tinha vindo dos caminhões daquele homem. E a caderneta estava lá na Mundo Novo, com o nome dela e um número do lado que Dalva conhecia de cor e perdia o sono. Fiquei sabendo do achado, disse Teotônio, sentando sem ser convidado, o chapéu no joelho. O salobro inteiro fala nisso. Água na Lagoa Seca. Quem diria? Ainda não sei o que é, disse Dalva. Um olho d'água velho. Pode ser pouca coisa. Pode. Teotônio sorriu. Pode ser muita. A senhora sabe que o meu açude é a água mais perto daqui. Isso aí embaixo, se for veia de verdade, é do mesmo lençol do meu. Água minha, no fim das contas, dando uma voltinha por baixo da sua terra. Ele riu sozinho da própria graça. Brincadeira. Mas olha, eu vim tratar de coisa séria. E vim tratar bem. Ele tratou bem. Foi essa a arte dele a vida inteira. Tratar bem. Falou da seca, que não dava sinal de fim. Da dívida que ele mencionou de passagem, com pena na voz, como quem menciona doença de conhecido, do risco. Abrir mina é serviço caro, dona Dalva. Pedreiro, bomba, cano. E se a veia for fraca? E se secar no primeiro verão? A senhora vai afundar dinheiro que não tem num buraco que não conhece. E então botou a proposta na mesa, lisa e redonda como pedra de rio. Ele comprava a faixa da lagoa. Só a faixa da beirada, com o poço e a lagoa morta. Dalva ficava com a casa, o curral, o pasto de cima. A dívida da caderneta morria no ato, riscada, esquecida. E ainda vinha dinheiro em cima, dinheiro vivo, ali na hora de sinal. Ele abriu a pasta e o dinheiro estava dentro. Contado, enrolado num elástico. E as búfalas da senhora não passam mais sede, disse Teotônio macio. Eu abro a mina, boto estrutura e vendo água tratada para o município inteiro. Todo mundo ganha. A senhora tira essa maldição das costas, limpa seu nome comigo e recomeça folgada. Amanhã eu trago o papel e a gente assina uma promessa de compra e venda, coisa simples. E depois faz a escritura com calma. Dalva olhou para o dinheiro. Fazia tanto tempo que ela não via dinheiro descansado,
sem destino já carimbado, que aquilo doeu nos olhos. Eu vou pensar, disse ela. Pensa, disse Teotônio, levantando, Senhor do mundo. Pensa hoje, porque a bondade, dona Dalva, é que nem chuva. Quando passa, passa. Ela pensou a noite inteira. E a noite inteira pensou errado. Pensou na caderneta. Pensou no leite minguando. Pensou na morena com o couro rachando de falta de banho e nas outras 6 atrás dela. Pensou em Zeca comendo feijão ralo e crescendo de calça curta. Pensou na palavra maldição, que ela jurava não acreditar e que morava nela mesmo assim, alugada num canto fundo, desde o dia em que avisaram. Terra de homem que negou água não cria nada. E pensou uma coisa pequena e envenenada, que tinha cara de juízo. Gente como eu não segura coisa grande. Coisa grande na mão de gente pequena é desgraça anunciada. Melhor vender logo, antes que tomem de graça. Seu Zacarias tinha dito para esperar. Não assina nada, menina. Deixa eu terminar de entender o que tem lá embaixo. Mas seu Zacarias não devia nada a ninguém. Não tinha filho de calça curta. Não tinha caderneta na Mundo Novo. Esperar é luxo de quem não deve. Quando a caminhonete voltou na manhã seguinte, Dalva assinou. Assinou na varanda, no capô de papel liso que Teotônio trouxe pronto, com 2 testemunhas que vieram com ele e um lugar certinho apontado pelo dedo dele. Promessa de compra e venda da faixa da lagoa, com suas terras, benfeitorias, águas e nascentes. Dalva leu devagar, porque lia devagar, e a palavra nascentes ficou um instante atravessada nela. Mas o dedo de Teotônio já batia no lugar da assinatura e a caneta já estava na mão dela. Ela assinou o nome inteiro, com a letra aplicada de quem aprendeu tarde e tem orgulho de cada letra. Teotônio dobrou o papel com um cuidado de padre. Deixou o dinheiro do sinal na mesa, o rolo no elástico, e apertou a mão dela demoradamente. A senhora fez a coisa certa, disse. Semana que vem eu venho com o escrivão para lavrar tudo direitinho. Manda lembrança ao Zeca. A caminhonete ainda não tinha sumido na curva, e Zeca saiu de trás da porta, onde tinha escutado tudo. Ele olhou para a mãe, olhou para o dinheiro na mesa e perguntou baixinho, com uma voz que Dalva nunca mais ia esquecer. A senhora vendeu a Lagoa das Búfalas, mãe? Vendi um pedaço de chão seco, menino. Mas e a água que elas acharam? A água era delas. Dalva não achou resposta. Guardou o dinheiro no fundo do guarda-roupa, embrulhado num pano, e descobriu que não conseguia gastar uma nota. Dinheiro tem dessas. Tem dinheiro que entra na casa e alivia. Aquele entrou e ficou pesando, feito visita que a gente sabe que veio para ficar. O que Teotônio Machado ainda não sabia, dobrando o papel assinado na cabine da caminhonete, alisando o vinco com o polegar, é que aquela assinatura, que ele tomava por vitória, ia ser a peça que faltava para derrubar 40 anos de mentira. A mentira da família dele. Seu Zacarias soube da assinatura no mesmo dia. Subiu a ladeira no calor do meio-dia, coisa que ele não fazia, e chegou na varanda sem ar e sem rodeio. Você assinou. Assinei. Dalva se preparou para o sermão. Não veio. O velho só sentou no degrau, com um cansaço que não era das pernas, e ficou um tempo olhando o poço aberto no meio do pasto, cercado de búfala. Enquanto o papel grande não passa no cartório, disse ele por fim, a terra é de quem? Minha. Então, enquanto ela for sua, nós vamos fazer uma coisa. Nós vamos limpar aquela mina. Do jeito certo, do jeito antigo. Se é para entregar, entrega sabendo o que entregou. Ele olhou para ela de esguelha. E tem outra coisa. Mina forrada de pedra desse capricho tem sempre um respiro, uma câmara, um segredo de mestre. Quem tampou por fora com 6 lajes pode ter guardado coisa por dentro. Eu quero olhar essa pedra de perto antes que outro dono olhe. Dalva ficou de pé um momento sem falar, no meio da varanda, com o povoado lá embaixo tremendo no calor. Era aqui que morava a pergunta que ela ia carregar pelo resto da vida. E que talvez o senhor, que escuta essa história de longe, saiba responder melhor que ela. Quando uma pessoa se vai, o que é que fica dela de verdade? Ficam os bens que os outros repartem, vendem e esquecem? Ou ficam os gestos, aqueles que ninguém viu, esperando 40 anos debaixo da pedra por alguém que cave com boa intenção? Ela desceu o degrau e pegou a enxada. Vamos limpar, disse.
Os dias entre a assinatura e a limpeza foram dias de casa calada. Zeca, que era menino de conversar pelos cotovelos, ficou de meia palavra. Fazia o dever, tratava dos bezerros, respondia o que se perguntava e mais nada. Não fez birra, não chorou, e isso era o pior. Menino que faz birra ainda está discutindo. Menino que emudece já julgou. No povoado, a notícia da venda saiu andando de boca em boca antes mesmo do papel esfriar, do jeito que Teotônio gostava que as coisas dele andassem. Uns disseram que Dalva fez bem, que dinheiro na mão vale mais que água no fundo. Outros disseram que fez o que pobre faz, que é entregar. E Dona Mercês, quando Dalva desceu para as compras, pesou o feijão em silêncio, embrulhou. E na hora de entregar segurou o embrulho um segundinho a mais. Minha sogra dizia uma coisa, Dalva. Papel assinado com medo é papel assinado pela metade. Ela soltou o embrulho. Vai com Deus. Limparam por 3 dias. Seu Zacarias desceu no poço amarrado pela cintura, com Dalva e a corda em cima, e foi tirando de balde o barro fino que 40 anos de gotejo tinham assentado. A água era boa. Ele provou primeiro, contra o protesto dela, enchendo a caneca de cobre pela corrente e bebendo um gole comprido, de olho fechado. Doce, disse lá de baixo com a voz ecoando na pedra. Água de mina de serra. Eu bebi essa água, menino. É ela. Não mudou nada. Limpar mina, Dalva descobriu, é ofício com liturgia própria, e seu Zacarias oficiava como padre antigo. Primeiro se escora, ensinou ele, porque pedra parada há 40 anos cria vontade própria quando sente gente. Desceram madeira de aroeira, calçaram as juntas, testaram cada apoio com o peso do corpo antes de confiar o corpo inteiro. Depois se esgota. O velho armou uma tripeça de pau sobre a boca, com roldana e corda. E Dalva içava os baldes de barro fino num ritmo de sino, um puxado, um despejado, até as costas dela pegarem fogo e o fundo do poço aparecer, forrado de pedra miúda arrumada, um lajeado de fundo que era outro capricho de mestre. E foi esgotando que seu Zacarias achou a primeira porta do segredo, antes mesmo do nicho. Vem cá, desce a lamparina e olha isso. E na parede do fundo, rente ao lajeado, havia uma boca de pedra quadrada, do tamanho de um forno de casa, fechada com uma laje em pé e vedada com o mesmo barro escuro. Dela saía, escorada na pedra, uma calha lavrada, seguindo por dentro da terra na direção da lagoa morta. Sangradouro, disse o velho, com a voz mudada de respeito. O ladrão da mina. É por aqui que ela alimentava a lagoa, menina. A mina bebia primeiro, e o que sobrava corria pela calha e ia enchendo o resto. O Leonel não tampou só a nascente, tampou a boca que dava de beber à lagoa. Por isso a lagoa morreu de uma vez. E se a gente abrir? Se a gente abrir, e se a veia acordar inteira quando sentir caminho? Seu Zacarias passou a mão na laje em pé, quase com carinho. A lagoa seca vai ter que arrumar outro apelido. Não abriram naquele dia. O velho não deixou. Uma coisa de cada vez. Mina é que nem gente que dormiu demais. Acorda no susto, se machuca. Mas Dalva subiu do poço naquela tarde com uma imagem plantada na cabeça. Uma imagem que ela não teve coragem de contar a ninguém, de tão grande. As búfalas dela dentro d'água até o pescoço. Só as ventas de fora, no meio de uma lagoa viva. O sonho dela tinha endereço. Só faltava a escritura. No terceiro dia, ele achou o que procurava. Dalva. A voz dele subiu diferente. Desce a lamparina. Na parede do poço, abaixo do cobre, uma das pedras não era como as outras. Mais estreita, assentada em pé, com as juntas tomadas de um barro escuro que não era barro de assentamento. Era vedação. Seu Zacarias raspou com a colher de pedreiro, soltou o barro velho, e a pedra estreita saiu inteira na mão dele, de tampa que era. Atrás dela, cavado na grossura da parede, seco como o dia em que foi fechado, havia um nicho, uma prateleirinha de pedra, do tamanho de um oratório pequeno, e dentro do nicho, deitada, esperando, uma garrafa. Uma garrafa de vidro grosso, escuro, arrolhada e lacrada com um dedo de cera de abelha, com alguma coisa clara enrolada dentro dela. Seu Zacarias não tocou. Fez que Dalva o içasse primeiro.
e depois desceu o balde forrado de pano e trouxe a garrafa para cima como se traz criança recém-nascida. No claro do dia, contra o sol, dava para ver dentro do vidro um rolo de papel amarrado com linha. Isso aí não é meu de abrir, disse o velho, pondo a garrafa nas mãos dela. A terra é sua, o achado é seu, e alguma coisa me diz que a carta também. Dalva esperou a noite, esperou Zeca dormir, esperou o povoado apagar, esperou o silêncio ficar do tamanho da casa. Então sentou na mesa da cozinha, sozinha, com o candeeiro aceso, a garrafa deitada na frente dela e o elo de corrente ao lado. E ficou um tempo comprido sem coragem. Quebrou o lacre com a faca de descascar. A cera saiu em lasca, dura, cheirando ainda, de leve, a mel antigo. A rolha veio gemendo. Ela virou a garrafa devagar e o rolo de papel escorregou para fora, seco, inteiro, amarrado com linha de costura encerada. A linha se desfez ao primeiro puxão. O papel se abriu nas mãos dela. Eram 3 folhas, escritas dos 2 lados, numa letra desenhada, aplicada, de haste comprida e volta redonda. Letra de quem aprendeu com capricho e escrevia como quem borda. No alto da primeira folha, sublinhado 2 vezes, estava escrito: para quem abriu a pedra. E Dalva leu, à luz do candeeiro, a carta que Leonel Dornelles escreveu na última noite da mina. Se você está lendo, cavou fundo e cavou por bem, porque por mal ninguém tem paciência de 6 lajes. Então eu vou te contar o que eu não pude contar a ninguém em vida, nem a minha filha. Que Deus aguarde onde ela estiver. Eu não matei a minha mina. Eu escondi ela, que são 2 coisas muito diferentes, embora deem o mesmo trabalho. A carta contava a seca grande, a fila na porteira, a caneca passando de mão em mão do clarear ao escurecer. E ele ali de pé, contando as cabeças, medindo o fio da nascente, com medo de faltar e nunca faltando. E contava o dia em que a caminhonete do Major Ludgero Machado parou na porteira dele. O major veio comprar a minha água. Ofereceu dinheiro bom, na frente de testemunha, e eu disse não, porque água de beber não é de vender, é de repartir. Foi assim que meu pai me criou, e assim eu ia morrer. Ele sorriu e foi embora. Eu devia ter tido medo do sorriso. Homem que sorri quando escuta, não é homem que aceitou. É homem que mudou de caminho. O caminho novo do major, contava a carta, foi o papel. Em tempo de seca, dívida é praga que dá em todo pasto. E Leonel tinha as dele, miúdas, espalhadas, na venda, no armazém, no ferreiro. O major saiu comprando uma por uma, calado, juntando as dívidas miúdas numa dívida só, na mão dele. E uma tarde voltou à porteira, sem sorriso, com os papéis no embornal e a conta na ponta da língua. Ele me disse: ou o senhor me passa a faixa da mina por essa dívida, ou eu executo tudo e levo a terra inteira no leilão, com casa, lagoa e o que mais houver. Me deu prazo curto e uma pena comprida. E eu fiquei sabendo por gente de dentro da fazenda dele o que ele ia fazer com a minha nascente. Cercar, botar cadeado e vender a lata d'água ao povo do Salobro no peso do dinheiro, na pior seca da vida de todos. Dalva parou de ler. Levantou, foi até a janela, olhou o escuro na direção da Mundo Novo, onde a essa hora dormia, folgado, o filho daquele homem, com a caderneta dela na gaveta. Voltou e leu o resto. Pensei em brigar na justiça. Homem pobre brigando com papel de rico é peixe brigando com anzol. Pensei em contar ao povo. E o povo ia fazer o quê, com a barriga na mão do major? Aí eu entendi uma coisa que me doeu mais que a dívida. A minha mina só ia continuar sendo de todos se deixasse de existir. Água morta ninguém cerca, terra maldita ninguém executa, que não paga o leilão. O major só ia largar do meu pescoço se eu não tivesse mais pescoço. Então esta noite eu vou matar a minha riqueza para ela não virar mercadoria. Vou tampar a mina com a pedra que eu mesmo lavrei esses meses todos, escondido, no fundo do galpão, dizendo que era para cacimbão novo. Vou deixar a caneca lá dentro, presa na corrente, no lugar de honra dela, porque ela serviu mais gente que muito altar. E o que serviu com honra se enterra com honra. E amanhã o Salobro vai amanhecer dizendo que a mina do Leonel secou. Deixem dizer. Depois vão dizer coisa pior. Deixem dizer também,
Fama é que nem enchente, sobe rápido, mas não mora. Água é que mora. Peço a quem achar, não venda essa água. Ela não tem dono, tem costume. Abra a porteira, pendure a caneca ao alcance de qualquer mão e deixe beber quem precisar. Se a minha filha estiver viva, digam a ela que o pai não era o que contaram. E que toda a carta que eu mandei e voltou fechada está guardada na lata do armário, esperando ela do mesmo jeito que eu esperei. E se o major ainda estiver vivo, não briguem com ele. Mostrem a ele esta carta e deixem que ele brigue com ela. Assino com o nome todo, com a letra que o vigário me ensinou, porque homem que sabe escrever o nome não assina de outro jeito. Leonel Dornelles. O candeeiro tremia. Dalva percebeu que era a mão dela, segurando o papel que tremia. Percebeu depois que estava chorando, um choro sem barulho, grosso, que pingava na mesa, e ela não limpava. 40 anos. 40 anos o povoado inteiro cuspiu no nome de um homem que rasgou as próprias mãos numa noite para que esse mesmo povoado nunca pagasse pela água na seca. Ele podia ter vendido, podia ter cedido. Podia ter posto o preço e ficado rico, e ninguém hoje falaria dele senão com respeito. Porque rico não vira lenda ruim, rico vira saudade. Ele escolheu ficar com a fama de monstro para a água ficar sem cadeado. E morreu sozinho dentro da fama que escolheu, esperando cartas que voltavam fechadas. Dalva olhou o elo de corrente em cima da mesa. Depois olhou na direção do guarda-roupa, onde estava o dinheiro do sinal, embrulhado no pano, pesando. Eu assinei para o filho dele, disse ela sozinha, no meio da cozinha. Meu Deus do céu! Eu assinei a mina para o filho do major. Antes de dormir, já com o galo se ajeitando, Dalva fez uma última coisa. Pegou o candeeiro e foi até o quarto dos fundos, o que ela usava de despensa e nunca tinha arrumado direito, onde ainda moravam, encostados, os trastes que vieram com a casa. A casa que tinha sido dele. Ela morava na casa de Leonel Dornelles, e nunca tinha pensado nisso com esse peso até aquela noite. O armário estava lá, alto, escuro, de porta dura. Ela abriu. Prateleiras com vidro vazio, papel de forro comido, um cheiro de tempo, e no canto de cima, empurrada para o fundo, uma lata grande de bolacha, da tampa emperrada de ferrugem. Dalva desceu a lata, abriu com a faca e encontrou o que a carta prometia. Cartas. Um maço grosso, amarrado de barbante, cada envelope fechado, cada um com o mesmo nome de mulher na frente, escrito na letra desenhada. E cada um riscado por outra mão, uma mão com raiva, com a mesma palavra atravessada, devolvida. As mais antigas embaixo, gordas de folhas. As de cima, mais magras, como quem já não esperava a resposta, e escrevia assim mesmo, por costume de amor. 40 anos de conversa que não aconteceu, guardada numa lata de bolacha, esperando. Dalva amarrou o barbante de novo, fechou a lata e a levou para o quarto dela, pondo em cima da cômoda, ao alcance da mão. Aquilo agora tinha dona, e a dona precisava ser achada. No outro dia, bem cedo, ela desceu com a carta até seu Zacarias. O velho leu de pé no meio da casinha, movendo os lábios. Quando terminou, dobrou as folhas com um cuidado de relíquia e ficou um tempo de costas para ela, olhando a parede. Eu bebi da água daquele homem a seca inteira, disse sem virar. E passei 40 anos ouvindo o nome dele arrastado no chão da venda sem dizer uma palavra, porque eu não sabia. Mas desconfiar, eu desconfiava, Dalva. E desconfiança calada também é um jeito de mentir. Ele virou. Tinha os olhos vermelhos e o queixo firme. O que você quer fazer? 2 coisas, disse Dalva. Ela tinha passado a noite em claro e as 2 coisas tinham nascido dessa noite, inteiras, com raiz. Primeiro, achar a filha dele. O nome dela, por acaso, o senhor sabe? Otília Dornelles. Dizem que foi para a capital, faz uma vida. Dona Mercedes é capaz de saber por onde, que a mãe dela era chegada da família. Então eu vou mandar chamar, porque tem uma lata numa casa que hoje é minha, cheia de carta fechada. E isso não é meu de guardar. Dalva respirou. Segundo, eu preciso desfazer o que eu assinei. E eu não sei como se desfaz. Assinatura minha, testemunha, sinal recebido. Seu Zacarias, eu enfiei a mina do Leonel na boca do lobo com a minha própria letra. O velho puxou o banco, sentou, e pela primeira vez desde que tudo começou,
Ele sorriu. Um sorriso pequeno, torto, de quem viveu muito. Menina, você ainda não entendeu o tamanho do que você tem nas mãos. Senta aí. Me conta de novo, palavra por palavra, o que o Teotônio falou na sua varanda no dia da proposta. Tudo, principalmente a parte da água ser dele. Dalva contou. A conversa mansa, o açude. A frase de brincadeira que não era brincadeira. Água minha dando uma voltinha por baixo da sua terra. E contou uma coisa que tinha esquecido de contar, porque na hora pareceu conversa de vaidade. Teotônio tinha dito na despedida, com a mão na porta da caminhonete. Sabe que essa mina aí, no rigor, nem precisava eu comprar? Papai dizia que já era nossa de direito. Mas eu gosto das coisas bem feitas, no papel novo, sem briga de passado. Seu Zacarias se inclinou para a frente devagar. Ele disse isso? Já era nossa de direito? Disse. Eu achei prosa de rico. Não é prosa. O velho bateu o dedo na mesa. É papel. Se o major dizia que a mina era dele, o major deixou o papel dizendo. Gente daquela laia não diz de direito por conversa. Diz por documento na gaveta. E se existe um papel velho dizendo que o major comprou a mina do Leonel, minha filha, esse papel é mentiroso. Porque nós dois lemos da letra do próprio Leonel que ele morreu sem vender. E papel mentiroso, cedo ou tarde, mente em voz alta. Ele levantou, foi até o canto, pegou o chapéu. Deixa o Teotônio vir com o escrivão. Deixa ele trazer tudo que tem. Não corre atrás dele, não desfaz nada, não devolve sinal, não dá sinal de nada. Quanto mais papel aquele homem botar em cima da mesa, melhor para nós. O velho parou na porta e olhou para ela. Teu erro, Dalva, foi assinar com medo. Não erra duas vezes. Daqui para frente, quem tem pressa é ele. Os dias que vieram foram os mais compridos da vida dela. A notícia da água tinha crescido e mudado de forma, como notícia cresce. Já se falava em olho d'água do tamanho de açude, em Teotônio, dono de tudo, em Dalva, vendida e mudada. Na venda, Dona Mercedes defendia a moça de mansinho, sem comprar briga. Seu Ataliba, da porteira dele, via o movimento de longe e não ria mais. Coisa grande tira o riso de vizinho. Dalva mandou o recado para a capital pela mão de Dona Mercedes, que tinha o endereço de uma comadre que tinha o telefone de uma sobrinha. O recado que ela ditou era curto. Porque recado comprido chega errado. Diga a Dona Otília Dornelles que acharam a mina do pai dela viva e junto uma carta dele que muda tudo. Diga que as cartas que ela devolveu estão guardadas esperando ela. Diga que venha antes que assinem papel por cima. Nesses dias de espera, Dalva fez também uma visita que não contou a ninguém, nem a seu Zacarias. Desceu ao cemiterinho do povoado no fim de uma tarde, com Zeca e uma enxadinha. O cemitério do Salobro era pequeno e cuidado, cada família com seu canteiro, suas cercas baixas, suas flores de lata. Menos um canto. No fundo, contra o muro, onde o mato tomava conta, havia uma cova de chão batido com uma cruz de madeira cinzenta, sem nome, torta de vento. Dalva não precisou perguntar a ninguém de quem era. Cova sem nome no canto do muro é o endereço que o povoado dá a quem condenou. Ela e o menino capinaram o mato, endireitaram a cruz, calçaram com pedra. Zeca, que sabia da história inteira porque naquela casa não se mentia para menino, trouxe da beira da estrada um punhado de flor do mato e ajeitou no pé da cruz com um capricho de quem faz dever de escola. Ele vai ficar sabendo que a gente veio? Perguntou. Vai, disse Dalva, sem saber se acreditava, sabendo que precisava. Quem espera 40 anos fica sabendo de tudo. Antes de sair, ela ficou um momento diante da cruz sem nome, limpando a mão na saia, procurando o que se diz a um homem assim. Não achou reza que servisse. Achou uma promessa. O Senhor aguenta mais um pouquinho, disse, que o seu nome já está vindo. E toda noite, depois que Zeca dormia, Dalva ia até o poço com o candeeiro. Sentava na borda de pedra, no fresco que subia da água, e ficava ouvindo o fio correr lá embaixo. As búfalas vinham deitar perto, enormes e mansas no escuro, ruminando devagar. A morena sempre por último, sempre mais perto. Foi você que achou ele, dizia Dalva, coçando a testa larga do bicho. Todo mundo procurando culpa nessa terra, e você procurou água. O que o povoado do Salobro ainda não sabia, enquanto moía a notícia na venda e media a fortuna alheia,
é que não era uma compra que estava para se decidir na Lagoa Seca. Era um julgamento. O julgamento mais atrasado da história daquele lugar, marcado sem querer pelo próprio réu que já não podia comparecer, com provas guardadas em pedra, cera e cobre. E o dia do julgamento chegou numa manhã limpa, com 2 buzinadas na porteira. Não. Antes disso, 3 coisas aconteceram, e cada uma delas ia pesar na balança daquela manhã. A primeira foi a visita do meio da semana. Teotônio apareceu sem avisar, no fim de uma tarde, sozinho. O sorriso vinha no lugar de sempre, mas Dalva já tinha aprendido a ler o resto, os dedos batucando na aba do chapéu. O olho correndo o pasto, o poço, as búfalas, medindo tudo como quem já mediu por dentro. Andam falando muito lá embaixo, disse ele. Que a senhora anda cavando fundo. Que o velho Zacarias não sai daqui, que acharam coisa na pedra. Ele deixou a frase esperando. Dalva não pegou. Teotônio esperou, desistiu de esperar e mudou o tom. Dona Dalva, nós temos um trato assinado. Eu confio na sua palavra. Mas eu vou confessar que não gosto de barulho em negócio meu. O negócio passa no cartório quando o senhor trouxer o escrivão, disse Dalva, com a voz mais lisa que conseguiu. Até lá eu cuido do que é meu. O sorriso de Teotônio afinou. Cuida, disse ele, subindo na caminhonete. Cuida bem. E cuida também daquela caderneta, que ela continua correndo. Seca não espera cartório. A segunda coisa foi a chegada do ônibus da roça, 2 dias depois, com uma passageira que fez a venda inteira calar. Otília Dornelles desceu com uma mala pequena e um porte de cidade, os cabelos presos, a roupa sóbria. Estava mais velha do que Dalva imaginou, e mais dura. Atravessou o povoado que a viu nascer sem olhar vitrine de lembrança nenhuma. Subiu a ladeira a pé, recusando carona. E parou na porteira da terra que tinha sido do pai dela, como quem para na porta de um dentista. A senhora que mandou o recado, disse. Não era pergunta. Eu, disse Dalva. Entra, dona Otília. Tem café. Eu não vim tomar café. Eu vim porque no recado dizia que tem uma carta que muda tudo. Eu duvido muito, dona Dalva. Eu passei a vida inteira mudando de assunto quando falavam do meu pai. Vergonha não muda com carta. Ela apertou a alça da mala. Mas eu vim. A senhora me mostre logo o que tem para mostrar, que o ônibus de volta sai depois de amanhã. Dalva não discutiu. Levou a mulher até a cozinha. Puxou a cadeira. Acendeu o candeeiro, embora ainda houvesse luz. Porque tem leitura que pede candeeiro. Botou na mesa as 3 folhas escritas com a letra desenhada. A senhora conhece essa letra? Otília olhou. E toda a dureza de cidade, todos os anos de mudar de assunto, tudo desabou da cara dela de uma vez, como reboco de parede velha. Onde? A voz falhou. Onde foi que a senhora achou isso? Dentro da mina. Guardado na pedra, dentro de uma garrafa lacrada, esperando. Lê, dona Otília. Depois, se a senhora quiser, tem uma lata de cartas fechadas que também esperam. E o ônibus de depois de amanhã sai sem a senhora, eu garanto. Dalva pegou Zeca pela mão e saiu da cozinha, fechando a porta devagar. Porque tem choro que precisa de casa vazia. Da varanda, por um tempo comprido, ela não ouviu nada. Depois ouviu. E o que ela ouviu naquela cozinha, ela nunca contou a ninguém. Porque dor de filho lendo pai não é história que se conta, é história que se guarda. Quando Otília abriu a porta, já era noite fechada. Tinha os olhos inchados e as 3 folhas apertadas contra o peito, do jeito que se segura criança. 40 anos, disse ela, parada no vão da porta. 40 anos eu tive vergonha do homem que devia ter sido o meu orgulho. Eu devolvi as cartas dele fechadas, dona Dalva. Todas. Eu tinha raiva do que o povo dizia e ele nunca se defendeu. Nunca. Nem pra mim. E agora eu sei por quê. Ele não podia se defender sem entregar a água. Ela respirou fundo, um fôlego que raspou. Me diga o que a senhora precisa de mim. Eu perdi o pai 2 vezes. A terceira ninguém me toma. Na manhã seguinte à chegada, antes do café, Otília pediu para ver a mina. Desceram juntas o pasto, no fresco cedo, com as búfalas abrindo caminho e Zeca correndo na frente. Otília parou na borda de pedra e olhou para baixo um tempo comprido, sem falar. O fio d'água cantava miudinho lá no fundo. O cobre luzia na meia-luz, pendurado na corrente. Eu bebi nessa caneca,
disse ela, afinal. Menina pequena, vindo da escola. A gente parava aqui, o bando inteiro, e bebia um atrás do outro. E meu pai ficava na porteira só olhando, sem dizer nada. Ele nunca dizia nada. Ela apertou a borda de pedra com as duas mãos. Eu passei 40 anos achando que aquele silêncio era culpa. Era guarda, dona Dalva. O homem passou a vida inteira de guarda e eu desertei. A senhora não sabia. Não saber também tem preço. Eu tô pagando ele agora, com juro. Otília se abaixou, esticou o braço e com a ponta dos dedos tocou o cobre. Só tocou, como quem toca relíquia de santo. A corrente tilintou baixinho na pedra. Papai remendou esse elo uma vez, eu lembro. Um menino puxou com força demais e a corrente partiu. E ele levou para a forja do arraial e voltou dizendo que corrente de mina se conserta no mesmo dia. Porque boca com sede não espera. Atrás delas, Dalva meteu a mão no bolso e apertou o elo partido, o de seu Zacarias, e não disse nada. Tem prova que espera a hora dela. Zeca, dependurado na cerca, criou coragem. Dona Otília, a senhora vai morar aqui de novo? Otília olhou o menino e alguma coisa nela pela primeira vez desde o ônibus quase sorriu. Eu vou primeiro desenterrar meu pai, meu filho, do jeito certo. Depois eu vejo onde é que eu moro. A terceira coisa aconteceu na venda de Dona Mercês, na véspera do dia marcado, e quem fez foi seu Zacarias. O velho desceu a ladeira no fim da tarde, na hora em que a venda enche, pediu um café, e puxou conversa alta com os outros velhos do balcão, conversa de relembrar seca, e no meio dela, sem parecer nada, perguntou: vocês lembram em que altura do ano foi que a mina do Leonel se acabou? Lembravam. Como não lembrar? Foi antes da festa do padroeiro, todos disseram, cada um puxando a sua prova. A festa daquele ano foi a festa sem água, a festa da lata racionada, o leilão de prenda que ninguém tinha boca para doce. A mina morreu antes da festa. Isso, no Salobro, era como saber que enchente vem depois de trovoada. Ninguém precisava de almanaque. Seu Zacarias pagou o café, agradeceu e subiu a ladeira devagarinho, sorrindo sozinho no escuro. A armadilha estava armada. Faltava o caçador achar que a caça era ele. Naquela noite, ninguém dormiu direito na casa da Lagoa Seca. Dalva ferveu café tarde. Otília releu cartas na mesa, uma por uma. As fechadas de 40 anos, abrindo com a faca de descascar e lendo em silêncio, do mais antigo selo ao mais novo. Seu Zacarias, que ficou no quartinho dos arreios por teimosia dele, saiu 2 vezes para olhar o poço no escuro. E de madrugada, sem combinar, os 3 se encontraram na borda de pedra, cada um com seu café, ouvindo o fio d'água correr lá embaixo. Silêncio de véspera. A lamparina baixa, as búfalas deitadas em roda, sombras grandes respirando devagar, o elo de ferrugem no bolso de Dalva, as 3 folhas na blusa de Otília, e dentro do poço, pendurada na corrente, esperando por aquela manhã havia 40 anos, a caneca de cobre. Ele vem cedo, disse seu Zacarias. Que venha, disse Otília. E veio. A caminhonete de Teotônio buzinou 2 vezes na porteira quando o sol ainda estava baixo. Atrás dela vinha outra, com as 2 testemunhas da promessa e um homem magro de pasta preta e óculos. Seu Ildefonso, o escrivão do distrito, homem de fé pública, conhecido em 3 municípios por uma qualidade rara e incômoda. Seu Ildefonso não lavrava o que não entendia. E o que ele entendia, lavrava sem medo de cara feia. Atrás das caminhonetes a pé, vinha o Salobro. Não todo, mas quase. A notícia do dia marcado tinha descido a ladeira mais rápido que as caminhonetes subiram. E povoado em seca é povoado desocupado de roça e ocupado de curiosidade. Vieram os velhos do balcão. Veio Dona Mercês, que fechou a venda, coisa que só acontecia em enterro. Veio seu Ataliba com o filho. Ficaram todos do lado de fora da porteira, num respeito de velório, espichando o pescoço. Teotônio desceu senhor de si. Se o ajuntamento o incomodou, não mostrou. Homem acostumado à plateia acha que plateia é sempre a favor. Dona Dalva, cumprimentou tirando o chapéu. Trouxe seu Ildefonso como prometido, pra gente dar fé ao nosso trato. Bom dia, seu Zacarias. A senhora, eu não tenho o prazer. Disse,
virando para Otília, que estava de pé na varanda, reta como esteio. O prazer é todo do Senhor, disse Otília, e não disse mais. Armaram a mesa na sombra do galpão de frente para o poço aberto. Seu Ildefonso tirou da pasta os óculos de perto, o tinteiro, a caneta, o livro. Teotônio botou na mesa a promessa de compra e venda dobrada, alisando o vinco com o polegar, o gesto de estimação dele. Coisa simples, anunciou, para a mesa e para a plateia. A promessa está assinada, o sinal está pago. Hoje nós acertamos os termos da escritura. A faixa da lagoa, com suas terras, benfeitorias, águas e nascentes, passa para a fazenda Mundo Novo. E a dívida de Dona Dalva morre no ato, como combinado. Todo mundo sai ganhando. Seu Ildefonso desdobrou a promessa e leu em silêncio, correndo o dedo. Parou num ponto. Releu. Águas e nascentes, disse o escrivão, erguendo os olhos. O senhor está comprando de Dona Dalva a nascente que há nessa faixa. A mina, no caso. Esse poço aí. Exato. Então a mina é dela, de Dona Dalva. O senhor reconhece isso nesse papel. Teotônio abriu o sorriso largo. E foi aí, exatamente aí, que ele cometeu o erro da vida dele. Fez o que o pai tinha ensinado que homem grande faz em público. Enfeitou a vitória. Seu Ildefonso, eu vou lhe confessar uma coisa, para ficar tudo às claras, como eu gosto. Ele se virou um pouco, pegando a plateia da porteira no gesto. No rigor do direito, essa mina nem precisava eu comprar. Ela já é minha, do meu pai, que Deus o tenha. O Major Ludigero comprou essa fonte do Leonel Dornelles ainda na Seca Grande. Pagou o preço. E tem recibo passado e guardado até hoje. Todo mundo aqui é testemunha de quem era o Leonel. Vendeu a água e depois, de má fé, enterrou tudo, para ninguém gozar do que já não era dele. O meu pai, coitado, pagou por água e recebeu maldição. Ele bateu no peito, no bolso do paletó. Eu trouxe o recibo. Faço questão de juntar na escritura, para essa história ficar contada por inteiro, de uma vez. Mas eu sou homem de paz. Prefiro pagar de novo pelo que é meu, do que brigar com o passado. Um murmúrio correu à porteira. Seu Zacarias, sentado no mocho com as mãos no cajado, olhou para Dalva. Devagarinho, com o queixo, fez que sim. O caçador tinha entrado inteiro na armadilha. Faltava fechar. Posso ver o recibo? Pediu seu Ildefonso. Teotônio entregou com gosto. Um papel antigo, amarelado, vincado em 4, protegido num plástico. O escrivão abriu com cuidado de quem lida com papel velho, ajeitou os óculos e leu em voz alta. Porque fé pública se dá em voz alta. Recebi do Major Ludigero Machado a quantia ajustada pela venda que lhe faço da fonte d'água corrente cita na minha propriedade da Lagoa do Descanso, com sua nascente viva e serventia, transação feita de livre vontade entre as partes. Seu Ildefonso ergueu o dedo. Tem data. E leu a data. Tem, disse Teotônio satisfeito. E a assinatura do vendedor? Continuou o escrivão, chegando o papel mais perto dos óculos. Está lançada a rogo. De cruz. Consta aqui, por não saber ler nem escrever, assina de cruz, a rogo, na presença das testemunhas. Ele olhou por cima dos óculos. O Leonel Dornelles assinou esse papel com um X. Homem antigo da roça, deu de ombros Teotônio. Assinava como podia. Foi quando Dalva se levantou. Ela tinha imaginado esse momento de 1000 jeitos na madrugada, com 1000 falas bonitas, e na hora não usou nenhuma. Foi até a mesa com as 3 folhas na mão e botou elas abertas ao lado do recibo, de frente para o escrivão. Seu Ildefonso, o senhor faz um favor para mim? Olha essa letra. O escrivão olhou. Demorou. Pegou uma folha, chegou na luz. Era a letra desenhada, de haste comprida e volta redonda, a letra de quem bordava a palavra. E no pé da última folha, o nome inteiro, firmado com capricho de documento. Leonel Dornelles. Que papel é esse? A voz de Teotônio perdeu uma camada de veludo. Uma carta, disse Dalva. Achada dentro da mina, numa garrafa lacrada de cera, guardada num nicho de pedra que o próprio Leonel fechou. Seu Zacarias é testemunha de como se achou, e Dona Otília, aqui presente, filha dele, reconhece a letra do pai. Tem mais um maço de cartas na minha casa, tudo da mesma mão, para quem quiser conferir. Seu Ildefonso botou o recibo
e a carta lado a lado na mesa. Olhou de um para o outro, um tempo comprido, do jeito que ele olhava papel que não entendia. Só que dessa vez estava entendendo. Seu Teotônio, disse o escrivão com uma calma de gelo. Esse recibo diz que o homem assinou de cruz por não saber ler nem escrever. E essa carta mostra o mesmo homem escrevendo 3 folhas dos 2 lados com a melhor letra que já passou pela minha mesa. Uma das 2 coisas não é verdade. E tem coisa pior. Ele bateu o dedo na data do recibo. O senhor confere comigo essa data? Teotônio conferiu, sem entender. Essa data cai depois da festa do padroeiro daquele ano, disse seu Ildefonso. E não precisou explicar para ninguém dali o que isso queria dizer. Mas explicou assim mesmo, porque fé pública se dá completa. A mina do Leonel morreu antes da festa. Quem tem idade aqui lembra. A festa sem água. Todo o salobro marca aquela seca por isso. O escrivão levantou os olhos do papel. Esse recibo diz que o seu pai comprou fonte d'água corrente com nascente viva, semanas depois do dia em que o município inteiro sabia que essa fonte tinha secado. Ninguém compra água morta por preço de água viva, seu Teotônio. Ninguém escreve corrente no papel de uma mina que todo mundo chorava por ter parado. O silêncio que desceu naquele terreiro foi um silêncio de pedra assentada. E dentro dele, dos velhos encostados na porteira, veio a voz de um dos homens do balcão, grossa e devagar. Foi antes da festa, foi. Aquele ano a prenda do leilão foi uma lata d'água, eu dei lance. Outro. Antes da festa. Minha mãe fez a caminhada da cacimba do junco naquele tempo. Antes da festa. Dona Mercedes da porteira, sem levantar a voz. Antes da festa, seu Ildefonso. Tá no caderno de fiado da minha sogra até hoje, a conta da lata d'água. Eu mostro a quem quiser. E foi então que Dona Otília deu um passo à frente. Ela tinha ficado a manhã inteira na varanda, de longe, reta, guardando a vez. Atravessou o terreiro no silêncio geral, tirou do peito as 3 folhas e se pôs ao lado do escrivão, de frente para o povoado que a viu nascer e a viu fugir. Muitos aqui me conhecem, disse, e a voz dela não tremeu, porque tinha tremido tudo o que precisava nas noites anteriores. Eu sou a filha do homem que vocês chamaram de ruim a vida inteira. Eu chamei junto. Eu fugi do nome dele, devolvi as cartas dele e neguei o sangue dele, que era o que se fazia com o nome Dornelles neste lugar, pois o meu pai deixou escrito o que ele não pôde falar. E hoje, aqui, no terreiro dele, na frente da água dele, eu vou ler. Quem tiver idade para lembrar da seca grande, escute em pé. E leu. Leu a fila na porteira. E os velhos foram baixando a cabeça. Leu a proposta do major e a recusa. E ninguém se mexeu. Leu a compra das dívidas, o prazo curto e a pena cumprida, a cerca e o cadeado que vinham para a nascente. E um rumor grosso atravessou a porteira. E quando chegou nas palavras da última noite, ela leu devagar, dando a cada palavra o tempo que a palavra esperou. Então esta noite eu vou matar a minha riqueza para ela não virar mercadoria. E amanhã, o salobro vai amanhecer dizendo que a mina do Leonel secou. Deixem dizer. Depois vão dizer coisa pior. Deixem dizer também. Fama é que nem enchente, sobe rápido, mas não mora. Água é que mora. Otília abaixou as folhas. Ele deixou a água para vocês, disse. E aí a voz quebrou. Mas ela terminou assim mesmo, quebrada. Que verdade, não precisa de voz inteira. 40 anos guardada debaixo de pedra, esperando enquanto vocês cuspiam no nome dele. A água tá ali, a caneca tá ali, pendurada, no lugar de honra. Ele enterrou até ela com respeito, e vocês não deram ao homem nem uma cruz com nome. Teotônio Machado olhava de cara em cara e em cada cara encontrava a mesma conta sendo feita. Ele pegou o recibo de volta com uma mão que já não obedecia direito. Olhou a data como se a data pudesse ter mudado. Olhou a cruz no lugar da assinatura. 40 anos aquele papel morou na gaveta grande da Mundo Novo como uma relíquia de bondade. A prova de que o pai tentou salvar o povoado e foi enganado por um louco. Ele cresceu ouvindo essa história no colo. Ele contava essa história com orgulho. Meu pai não, começou, e a frase parou no meio. Seu Teotônio, disse seu Ildefonso, guardando os óculos. E a voz dele não tinha triunfo nenhum. Tinha era cansaço.
Eu não lavro escritura hoje. Esse recibo, o senhor me desculpe, não vale o plástico que o protege. E a promessa de Dona Dalva foi assinada por quem não sabia o que tinha embaixo da própria terra, tratando com quem desconfiava muito bem. Eu não dou fé a negócio assim. O senhor quer água, cave no que é seu. Aqui o senhor não compra. Tem minha assinatura nessa promessa, disse Teutônio, e era a última tábua, e ele sabia. Tem, disse Dalva. Ela foi até a casa, no silêncio geral, e voltou com um embrulho de pano. Botou na mesa e abriu. O rolo de dinheiro estava lá, no elástico, do exato jeito que tinha chegado. Tá contado, não gastei uma nota. Eu ia dizer que não consegui, mas a verdade é melhor. Não deixaram. Tem coisa que a gente assina com a mão e a alma não assina junto. Pega o seu sinal, seu Teutônio, e me devolve a minha letra. Por um momento comprido, o homem mais poderoso do salobro ficou parado diante daquela mesa, com o povoado inteiro às costas, entre um papel que desmoralizava o pai e um dinheiro que ninguém quis. Depois, devagar, pegou o rolo, pegou a promessa, e rasgou a promessa ao meio, e ao meio de novo. E deixou os pedaços na mesa, porque jogar no chão ele não teve coragem. A caderneta, disse ele rouco, já de costas, andando para a caminhonete. Manda alguém buscar a conta, eu não subo mais aqui. E o salobro abriu passagem em silêncio para ele passar. O que aconteceu depois que a poeira da caminhonete baixou? Nenhum papel lavrou, mas o salobro inteiro guardou de cor, porque ninguém foi embora. O povoado ficou ali, do lado de fora da porteira, mudo, mastigando o que tinha visto. E quem desmanchou o silêncio foi um dos velhos do balcão, o mesmo da prenda do leilão, que tirou o chapéu, pigarreou e pediu, sem olhar para ninguém em especial. Dona Dalva, a senhora deixa a gente ver a mina? Dalva abriu a porteira. E o salobro entrou na Lagoa Seca pela primeira vez em 40 anos. Entrou devagar, em fila torta, homens tirando o chapéu sem perceber, mulheres de braço dado, meninos correndo na frente e sendo puxados de volta. Contornaram o poço aberto, olharam a água mexendo lá embaixo, preta e viva, e olharam o cobre pendurado na corrente. E mais de um queixo velho tremeu naquela borda de pedra. É ela, disse uma senhora antiga, agarrada no braço da filha. Deus do céu, é ela. Eu bebi nela indo para a escola. Eu bebi nela. Seu Zacarias desceu no poço pela corda, sem pedir licença a ninguém. Encheu a caneca no fio da nascente e subiu com ela na mão, devagar, a corrente tilintando na pedra. Chegou em cima, procurou com os olhos e achou quem procurava, a senhora antiga do braço da filha. A senhora primeiro, Dona Firmiana, por ordem de idade e de fila. A velha bebeu. Chorando, bebeu. E passou adiante, e o cobre de Leonel Dornelles foi de boca em boca outra vez, 40 anos depois, correndo a roda como corria antigamente. E não teve um só naquele terreiro que bebeu de olho seco. Otília ficou de pé junto ao galpão, vendo a caneca do pai fazer a volta, com as 3 folhas apertadas no peito. E quando chegou a vez dela, por último, de propósito por último, ela segurou aquilo com as 2 mãos como se segura um rosto. Papai, disse baixinho, só para muita água. E bebeu. Foi seu Ildefonso quem deu ao dia o acabamento que o dia pedia. O escrivão, que tinha ficado, esperou a roda terminar, ajeitou os óculos e falou alto, na sua voz de fé pública. Eu não lavrei escritura hoje, e não me arrependo. Mas escrivão que só lavra negócio é escrivão pela metade. Se Dona Dalva e Dona Otília permitirem, eu quero lavrar uma ata, do achado, da carta, do recibo e do que se leu e se conferiu aqui na frente de todos. De graça, que verdade atrasada não paga emolumento. Para essa história nunca mais depender de memória de venda. Que memória de venda? Nós todos aprendemos, às vezes conta errado. Lavrou ali mesmo, na mesa do galpão, com o povoado de testemunha e meia dúzia de assinaturas embaixo, das mais firmes às mais tortas. Leu em voz alta, do princípio ao fim. E quando chegou no trecho da carta em que Leonel pedia que não brigassem com o major, que mostrassem o papel e deixassem o papel brigar, seu Ildefonso parou, tirou os óculos
e disse uma frase que ficou: "O morto desse papel teve mais cuidado com os vivos do que os vivos tiveram com ele." Dias depois da ata, o salobro fez a sua parte. E fez do jeito que povoado sabe fazer. Junto e sem combinar direito. Começou na venda, com uma lata vazia no balcão e um papel colado nela, para a missa do seu Leonel. Dona Mercês botou a primeira nota. No fim da semana, a lata estava pesada, de nota miúda e moeda contada, dinheiro de gente que não tem, que é o dinheiro que mais pesa. O padre veio do arraial, e a capela do salobro encheu como não enchia nem na festa. E na hora da intenção, quando o nome de Leonel Dornelles foi dito em voz alta dentro de uma igreja pela primeira vez em 40 anos, ouviu-se um choro grosso vindo dos bancos de trás, dos bancos dos velhos, que era de onde o choro devia vir. Otília não quis banco da frente. Sentou no meio entre Dona Mercês e Dalva, com Zeca do lado. E recebeu no ombro, durante toda a missa, as mãos que vinham por trás, uma por uma, apertando sem palavra. Povoado pede desculpa assim. Não diz. Aperta. E no dia seguinte, sem que ninguém visse quem fez, a cruz do canto do muro amanheceu diferente. Alguém tinha lixado a madeira cinzenta, passado óleo, firmado o pé. E no braço da cruz, queimado a ferro quente, fundo, feito para durar, estava agora o nome inteiro: Leonel Dornelles. Dalva soube quem foi pela letra do ferro, que era a mesma da tábua da porteira. Não disse nada a seu Zacarias, e seu Zacarias não disse nada a ela. Tem serviço que só fica pago se ficar calado. Zeca levou Flor do Mato de novo. Dessa vez não precisou perguntar se o homem ia ficar sabendo. Naquela noite, pela primeira vez desde que comprou a terra, Dalva dormiu de janela aberta. E na venda de Dona Mercês, que reabriu para o comentário como igreja reabre para a missa, o salobro começou o serviço mais demorado que existe, que é desdizer 40 anos de conversa. Não se desdiz de uma vez. Se desdiz aos poucos, frase por frase, cada um emendando a sua. O homem que negou água virou o homem que guardou a água. A terra maldita virou a terra que esperou. E a lagoa seca, essa demorou mais um pouco para mudar de nome. Mas mudou. E quem mudou foi a própria água. Porque na semana seguinte, com o povoado de novo reunido, seu Zacarias desceu ao poço com a barra de ferro e abriu o sangradouro. Fez cerimônia, porque o velho entendia de liturgia. Soltou o barro de vedação devagarinho, contornando a laje em pé, e antes do último palmo olhou para cima, para Dalva e para Otília debruçadas na borda. Quem manda aqui é a dona da terra e a filha do mestre. Eu abro? Abre, disseram as duas juntas. A laje saiu, e a mina, que 40 anos vertia contida, sentiu o caminho antigo e foi atrás dele. Não foi jorro, não foi estouro, foi melhor. Foi um engrossar de fio, um caudal acordando, a água ganhando voz dentro da calha de pedra e sumindo terra adentro na direção da lagoa morta. Em cima, no pasto, durante um tempo, nada. Depois Zeca, que tinha ido vigiar o fundo rachado, veio correndo e gritando que nem doido: "Tá minando! Mãe, tá minando no meio da lagoa!" Minava. Um olho escuro no centro do fundo de prato, primeiro do tamanho de uma moeda de barro molhado, depois do tamanho de um chapéu, depois do tamanho de uma mesa. A terra rachada bebia primeiro, como era justo, que ela esperou mais que todos. Bebeu dias, bebeu semanas, e aos poucos, de tão devagar que ninguém soube dizer o dia em que começou, o fundo da lagoa seca criou espelho. Primeiro um espelho envergonhado, cheio de ilha de barro. Depois um espelho de verdade, desses que passarinho aceita. O espelho cresceu, juntou as poças, cobriu as rachaduras, subiu de palmo em palmo pelas beiradas antigas. E uma manhã, Dalva acordou com um barulho esquecido. Passarinho brigando por beira d'água. Ela desceu o pasto ainda de camisola, com o coração na boca. Parou na cerca. As 7 búfalas estavam dentro da lagoa. Dentro. Afundadas até o pescoço na água nova, só as ventas e os chifres de fora, paradas, tontas de contentamento, no meio do espelho que dobrava o céu. A morena, no fundão, virou a cabeça devagar para a dona, com aquele olho grande,
antigo. E Dalva ouviu de novo, nítida, a frase que o olho dizia desde o primeiro dia de cavação. Demorou. Dalva riu e chorou ao mesmo tempo, agarrada na cerca, de camisola, sozinha. O sonho estava ali, do tamanho exato do sonho. Água parada, funda, escura, e as búfalas dentro dela até o pescoço, do jeito que ela sonhava nas noites de racionar caneco. Só faltava contar a alguém, e quando ela se virou para chamar, Zeca já vinha correndo pela ladeira abaixo, descalço, aos gritos. E atrás dele, mais devagar, vinham seu Zacarias e Dona Otília. E atrás deles, na estrada, o povoado começava a apontar. A lagoa da Lagoa Seca tinha voltado. E búfalo, todo mundo descobriu naquele ano. Não é bicho de brejo. É bicho que faz o brejo voltar. Com a água, a vida foi voltando ao lugar, cada coisa no seu passo. O leite engrossou primeiro. Búfala banhada e bebida é outra búfala. O couro luziu, a teta encheu. E quando o caminhão do laticínio parou na porteira no dia da coleta, o rapaz da plataforma pesou as latas 2 vezes, achando que a balança estava mentindo. Não estava. Na quinzena seguinte, o caminhão voltou a buscar 2 vezes na semana. E o rapaz avisou, meio sem jeito, que o gerente mandava perguntar se Dona Dalva não queria aumentar a entrega. Que nata daquela conta a fábrica pagava diferenciado. Dalva queria. Mas antes de qualquer aumento, ela desceu na venda e fez uma coisa que o salobro comentou tanto quanto o dia do julgamento. A caderneta da Mundo Novo tinha chegado dias antes pela mão de um empregado, sem uma palavra. A folha dela estava arrancada. No lugar, dobrado, um bilhete curto, sem assinatura, numa letra dura. A Mundo Novo não tem mais conta nesta porteira. Todo mundo achou que era o fim. Dívida perdoada por vergonha, caso encerrado. Dalva achou que não. Dona Mercedes, a senhora faz chegar um dinheiro na Mundo Novo para mim, todo mês de leite? E botou no balcão a primeira parte contada. Dívida certa se paga, mesmo que o cobrador desista. Água eu aceito de graça, que água não é para ter dono. Agora conta é minha. Eu assinei aquela caderneta com a cabeça no lugar, gole por gole. O que eu bebi, eu pago. O dinheiro foi. No mês seguinte foi de novo. Não voltou nenhuma vez. E dizem, quem viu conta que Teotônio Machado recebia aqueles pagamentos em silêncio, guardava numa gaveta separada e não dava troco nem recado. Porque tem homem que só aprende a receber depois que desaprende de tomar. De Teotônio, aliás, o salobro foi sabendo aos pedaços, como se sabe de gente que se recolhe. Não subiu mais a ladeira como prometeu. Vendeu um dos caminhões-pipa, baixou o preço da água do outro sem anúncio, de um mês para o outro. E quando o povoado estranhou, o empregado da Mundo Novo deu de ombros. Ordem do patrão. Ele disse que água em seca não é negócio. É obrigação com lucro pequeno. Ninguém entendeu. Dalva entendeu. Tem carta que briga com o vivo muito tempo depois de morto quem escreveu. E o recibo velho, o da cruz, esse teve destino que ninguém esperava. Semanas depois do julgamento, Teotônio mandou entregar a seu Ildefonso, em mãos, o papel dentro do plástico com um bilhete, para juntar na ata do senhor. Mentira também é documento, serve de aviso. O escrivão juntou. Está lá até hoje, costurado no livro, a mentira e a verdade na mesma costura, cada uma ensinando a sua parte. Otília Dornelles não pegou o ônibus de volta. Ficou primeiro uma semana, depois outra, depois parou de contar. Alugou um quarto na casa de Dona Mercedes, dizendo que era por uns tempos, e os tempos foram ficando. A vida da capital ela foi desmontando de longe, por carta e por procuração, sem pressa e sem pena. Eu passei 40 anos morando longe do meu pai, disse ela uma vez na venda quando perguntaram. Agora que eu achei ele, eu vou morar é perto. Perto era a Lagoa do Descanso. Otília subia quase toda tarde no fresco. E tinha lá o seu canto, a borda de pedra da mina, do lado da corrente. Levava as cartas do pai, a lata inteira, e lia uma por tarde, devagar, racionando. Porque carta de morto é mantimento que não se repõe. Algumas lia para dentro. Outras, quando Zeca sentava perto, lia em voz alta. E o menino ouvia o avô que não era dele contar de chuva, de gado, de saudade. E foi assim, de carta em carta, que Zeca ganhou um avô emprestado e Otília foi ganhando,
sem que ninguém pedisse licença a ninguém, uma família achada. Foi ela também quem fez a pedra. Não quis placa, não quis bronze, não quis nada de cidade. Chamou o neto do ferreiro do arraial, o moço que herdou a forja e o punho, e mandou picar na laje maior, na mesma laje que o pai lavrou em segredo, e tombou de lado na manhã da abertura, as palavras que escolheu sem consultar ninguém, porque filha não consulta. A laje foi posta de pé na beira da mina, firmada em base de pedra, e nela ficou escrito em letra funda de talhadeira para durar mais que todos: Mina do Leonel Dornelles. Ele guardou esta água para todos. Beba e diga o nome dele. O povoado leu, releu e obedeceu. Virou costume novo por cima do costume velho. Quem bebia na caneca dizia: Deus lhe pague, seu Leonel. Mesmo os meninos que nunca souberam quem foi, principalmente os meninos. Que costume de menino é o único que não morre. E a porteira da Lagoa do Descanso não fechou mais. Dalva mandou o ferreiro fazer uma segunda corrente e uma segunda caneca, nova, de cobre batido. E pendurou ao lado da antiga, porque fila grande merece duas bocas. Embaixo, num pedaço de tábua alisada, seu Zacarias escreveu a regra da casa com ferro quente, do jeito que se marca o que é para sempre. Água não se vende nesta porteira. Bebe quem precisa. Vinha gente. Vinha vizinho de balde, vinha tropeiro de cabaça, vinha romeiro no tempo da festa, vinha menino de escola fazendo a volta comprida só pelo gosto de beber na fonte da história. Dalva não cobrava e não perguntava. Só pedia uma coisa, e o pedido estava na tábua. E o povo cumpria, porque o povo do Salobro, uma vez desdito, fez questão de se desdizer por inteiro. Seu Ataliba apareceu numa manhã, na porteira, tossindo sem estar gripado, que era o jeito dele de pedir licença. Trazia as 3 vacas magras dele pela corda. O meu poço deu no barro, disse, olhando para o lado. Eu sei que eu falei umas graças, Dalva. Do brejo, do peixe na árvore, dessas coisas. Eu falo demais. Minha finada dizia que a minha língua ia me deixar sem vizinho. Ele tossiu de novo. Tá me deixando sem água também. Dalva abriu a porteira sem discurso. Traz as vacas, seu Ataliba. E traga a lata da sua cozinha também, que água de coxo é do gado, mas a da caneca é da gente. O homem entrou com as vacas, e depois dele vieram outros. E o coxo da calha virou ponto de encontro das manhãs, com o gado miúdo da vizinhança bebendo em paz e os donos conversando de cerca, como se conversava antigamente no tempo em que a lagoa era viva. Descobriu-se ali, sem ninguém anunciar, que água repartida rende conversa, e conversa boa desenferruja povoado. Até a escolinha entrou na rotina da mina. A professora mandou primeiro um bilhete tímido, perguntando se podia mandar buscar água para o pote das crianças. E a resposta de Dalva desceu a ladeira na mochila de Zeca. Pode, e não pergunta mais. 2 vezes por semana, os maiores subiam em fila com as vasilhas. E era Zeca quem recebia, importante como um fiscal, e mostrava a mina, e contava a história, apontando a laje escrita e o cobre na corrente. Contava certo, do princípio ao fim, sem inventar nada. Porque tinha aprendido em casa que aquela história já sofreu invenção demais. O nome? Esse foi o último a se render. Ainda por costume, o povo dizia Lagoa Seca, e se corrigia no meio, sem graça, e experimentava outros. Lagoa Nova, Lagoa da Mina, Lagoa da Dalva, diziam uns, e Dalva atalhava na hora, que aquilo não era dela desse jeito. Foi Zeca quem resolveu, do alto da autoridade de guia. Numa manhã de fila de escola, um menino perguntou o nome do lugar, e ele respondeu simples, apontando a porteira. Isso aqui é a Lagoa do Descanso, sempre foi, tá na escritura. O povo é que passou um tempo chamando errado. Pegou. Nome certo, quando volta, parece que nunca saiu. E foi numa dessas manhãs de fila de criança que seu Zacarias terminou o serviço dele. O velho desceu à forja do arraial com o elo partido no bolso, o elo que carregou 40 anos, e voltou de tarde com o ferreiro moço e o material. Os 2 desceram ao poço, e ali, com solda e lima, emendaram o elo antigo de volta no corpo da corrente, no lugar exato da fratura, fechando o círculo que tinha se partido na noite em que a mina morreu. Quando subiu,
Seu Zacarias bateu a poeira da calça e ficou olhando a corrente inteira, restaurada, segurando o cobre sobre a água. Pronto, disse, mais para si que para os outros. Agora eu posso esquecer. Não esqueceu, claro. Velho não esquece, aposenta. Mas o bolso do paletó dele, dali em diante, andou leve. E quem conhecia o homem jurava que ele tinha até crescido 1 dedo de altura. A seca ainda durou o seu tanto. Durou o bastante para provar que a mina aguentava seca com o povoado inteiro pendurado nela. Aguentou. Secas não se encerram por justiça. Encerram por chuva. E a chuva veio quando quis. Primeiro fina, experimentando. Depois de vez enchendo o mundo de barulho de telhado. Mas antes dela, semanas antes, aconteceu a última coisa desta história, a que o Salobro conta até hoje abaixando a voz, com respeito. Numa tarde de poeira, uma caminhonete parou na porteira aberta da Lagoa do Descanso. Na caçamba, 2 tambores vazios. No volante, sozinho, sem empregado e sem testemunha, Teotônio Machado. O açude da Mundo Novo tinha baixado ao ponto do barro. A bomba puxava lodo. E o homem que vendeu água ao Salobro inteiro estava ali, com o motor desligado, as mãos no volante, olhando a tábua queimada a ferro, sem coragem de descer. Foi Zeca quem chegou na janela da caminhonete. Menino não sabe guardar rancor do tamanho do rancor dos grandes. O senhor veio buscar água? Teotônio olhou o menino. Demorou a achar a voz. Se a tua mãe deixar. Dalva veio da varanda, limpando as mãos no avental. Parou a uns passos, olhou o homem, olhou os tambores vazios. O Salobro inteiro, se estivesse ali, teria prendido a respiração. Ela apontou a tábua com o queixo. O senhor sabe ler. E foi só isso que ela disse. Voltou para a varanda e deixou o resto com a tarde. Teotônio encheu os 2 tambores no coxo da calha, sozinho, balde por balde, suando o paletó. E ninguém foi ajudar e ninguém foi atrapalhar, que era o certo. Quando acabou, amarrou a carga, fechou a caçamba e ficou parado um momento, olhando a mina, a laje escrita, a corrente. Então caminhou até a borda de pedra, pegou a caneca antiga, a de Leonel, encheu no fio da nascente e bebeu até o fundo, de olhos fechados, demorado, do jeito que se bebe um remédio ou um perdão. Devolveu o cobre ao lugar. Passou a mão na boca e disse, baixo, para a água, achando que ninguém ouvia, as palavras que Dona Otília, sentada no canto dela com uma carta no colo, ouviu e guardou para sempre. Meu pai devia ter bebido dessa caneca. Subiu na caminhonete e desceu a ladeira devagar, com a água do inimigo do pai dele balançando nos tambores, mansa, sem cobrar nada. Porque água guardada por gente boa é assim, não escolhe boca, não guarda conta, não tem dono. A chuva mereceu o capricho com que chegou. Veio de noite, anunciada a tarde inteira por um abafado diferente e um vento cheirando a poeira molhada de longe. O Salobro inteiro dormiu de orelha em pé. E quando o primeiro trovão rolou na Serra do Livramento, não teve casa que não acendesse luz. Dalva acordou com Zeca já na janela, e os 2 ficaram ali, agarrados, ouvindo o mundo mudar de estação. Primeiro os pingos graúdos, contados, batendo no telhado como moeda em prato. Depois a cortina fechando, o barulho engrossando, a calha da casa engasgando de desuso. E aí a chuva de vez, parelha, teimosa, daquelas que não tem pressa porque vieram para ficar. E embaixo dela, o povoado inteiro na rua, no meio da noite, de braço aberto, menino escorregando no barro, cachorro doido, gente rindo à toa e gente chorando sem esconder. Que chuva, depois de seca comprida, desarruma a vergonha das pessoas. Otília subiu a ladeira debaixo d'água, ensopada, rindo como Dalva nunca tinha visto aquela mulher rir, com os sapatos da capital na mão e os pés no barro. Eu tinha que ver a lagoa bebendo chuva, gritou ela da porteira por cima do barulho. 40 anos, Dalva! Essa terra esperou 40 anos por essa noite. Ficaram as 2 na varanda até quase clarear, com café requentado e uma coberta pelos ombros, vendo o relâmpago desenhar a serra e ouvindo a lagoa encher. Não conversaram quase nada. Não precisava. Tem amizade que se sela é assim, numa varanda, de madrugada, vendo chover no lugar certo. De manhã,
o povoado amanheceu lavado e mais bonito, com as cores voltando devagar, como quem tira o luto. E no meio daquela água toda, lá embaixo, ouviu-se, em certa hora, um berro fundo, comprido, de búfala satisfeita. A morena, saudando. As outras responderam, uma a uma. E o povoado contou depois que naquela noite até quem morava longe ouviu, e que ninguém achou ruim, porque berro de búfala em noite de chuva no salobro tinha virado barulho de promessa cumprida. A lagoa transbordou pela primeira vez na vida de quase todos ainda naquela estação. Hoje, quem passa na estrada do salobro no fim da tarde, vê o espelho d'água dobrando o céu, as garças de volta, a laje de pé com o nome fundo na pedra, e 7 búfalas afundadas até o pescoço na água que elas mesmas desenterraram. A morena fica no fundão, soberana, mais lenta agora, com as ventas de fora e os chifres abertos dobrados no espelho, resfolegando devagar a sua vitória mansa. Os viajantes param para olhar. Alguns descem, leem a laje, bebem, dizem o nome como manda o costume, e vão embora contando que existe no interior um lugar onde a água não tem preço e uma búfala tem estátua viva de si mesma. Seu Zacarias ainda subiu a ladeira por muitos anos, no fresco das tardes, para se sentar na borda de pedra e ouvir a mina trabalhar. Otília acabou comprando a casinha vizinha à de Dona Mercês, de vez. E o quarto dela tem na parede, emoldurada atrás de vidro, a primeira folha da carta do pai, aquela do cabeçalho sublinhado 2 vezes. Zeca cresceu contando a história para cada leva nova de menino da escola, sem mudar uma palavra, e o povo diz que ele conta cada vez melhor. E Dalva, a mãe solteira que trouxe peixe para morar em árvore, nunca vendeu um copo daquela água. Enterrou essa tentação no mesmo buraco de onde tirou a verdade. Riram muito da mãe solteira que trouxe bicho de brejo para a terra da sede. Riram dos búfalos cavando terra rachada. O povoado hoje conta essa parte rindo de si mesmo. E termina sempre do mesmo jeito com a frase que virou ditado ali. Os búfalos dela sempre souberam onde cavar. O povo é que demorou a acreditar.